Olá pessoal, inicialmente eu gostaria de cumprimentar a todos e dizer que é uma satisfação enorme poder conversar com vocês novamente. Um assunto que a gente escolheu, combinou para tratar hoje, diz respeito à análise biométricas de predição sobre diferentes paradigmas. Então nós vamos tratar de biometria, nós vamos tratar de predição, predição no contexto de conhecer algo desconhecido. Nós podemos ter predições no sentido de previsão ou no sentido de conhecer algo desconhecido, que no caso é a predição de valores genéticos, dos valores verdadeiros daqueles indivíduos. E várias análises sobre diferentes paradigmas. A gente sabe que aqui o tempo é muito curto e não seria possível apresentar os detalhes das técnicas que nós vamos abordar. O interessante é entender a filosofia de cada uma delas, o paradigma que estaria envolvido. Então vai ser esse o nosso objetivo dessa nossa conversa. Nós vamos tratar inicialmente da biometria. Eu acho que é importante ter um conceito básico do que seria a biometria, uma área da genética. Ela permite análise, processamento e interpretação de fenômeno biológico a partir de dados, né? E ela está ancorada na genética. É como se fosse um analista de dados, um cientista de dados, mas que tem como referência a genética, em particular a genética quantitativa, para que ele então processe esses dados e permita fundamentalmente a interpretação do fenômeno genético para que ele possa orientar estratégias. Pois bem, então a biometria ela tem várias ações, como uma ciência, ela atua em análise de dados, né? É a área biométrica responsável por apresentar, aprimorar, comparar modelos que vai te permitir melhor analisar os seus conjuntos de dados. E a gente percebe que isso experimenta atualmente um grande avanço, principalmente porque técnicas estão sendo propostas dentro de um determinado paradigma e novos paradigmas têm sido apresentados, principalmente diante dos avanços gerais da ciência. Então a ciência gera novos dados, como por exemplo, informações de espectro, NIR, informações de marcadores moleculares, imagens que vão ser processadas. Isso então são novos conjuntos de dados. A tecnologia também nos apresenta computadores mais potentes, servidores, alto processamento. Então a gente tem que responder a esses avanços dentro da genética, e uma das áreas que é importante nesse aspecto é a biometria. A biometria ela processa o dado, ela é responsável, o biometrista é responsável pelo processamento de dados. Então o processamento de dados demanda do biometrista uma relação íntima, não só na geração desses dados, na condução dos experimentos, gerar essas informações, como também no processamento. O processamento ele é feito por meio de recursos computacionais e, consequentemente, aqueles profissionais que hoje detêm um conhecimento de diálogo com a própria máquina, isso torna esse profissional diferenciado. Ou seja, é necessário um conhecimento razoável de programação, de forma que você possa, diante daquele conjunto de dados, ter o melhor processamento possível, né? Obviamente que o pessoal da área de programação, computação, nos ajuda muito, mas é fundamental que essa programação e computação esteja relacionada, ancorada com os princípios da genética. E ele tem também uma ação interpretativa. Ele não para na análise de dados, na saída do resultado do computador. O biometrista está preocupado fundamentalmente em interpretar o fenômeno. Ele vai interpretar, vai entender a natureza do caráter, vai entender a quantidade de variabilidade que existe na população, ele vai orientar a estratégia de melhoramento, ele vai identificar indivíduos superiores, ele vai comparar populações diferenciadas, ele vai priorizar características a ser melhoradas. Então tudo isso está dentro do contexto da atividade de um biometrista. Pois bem, nós vamos então ilustrar essas atividades apresentando um exemplo simples de análise de dados
mas que a gente vai perceber que vai demandar desse melhorista uma série de conhecimento que ele adquire, principalmente nos programas de pós-graduação, no mestrado, no doutorado, e então ele vai se alimentando dessas bases e aí então apresentando diferentes soluções, dependendo do contexto que ele consegue enxergar os dados. Nós vamos convidar a vocês olhar um conjunto de dados de diferentes ângulos. O mesmo conjunto de dados vai ser submetido a diferentes análises, diferentes processamentos, de forma que a gente vai ver que, em conjunto, todas essas informações passam a ser úteis, desde a proposta de análise de dados por Mendel até as técnicas atualmente mais sofisticadas, como é o caso do NeuroFuzz, é o caso de redes neurais, árvore de decisão e tudo mais. O nosso problema, que a gente propõe a ser analisado, é um problema básico de hereditariedade. Vamos imaginar que nós temos uma característica supostamente importante e ela manifesta padrões fenotípicos na população. Apenas dois padrões, o padrão, por exemplo, alto e o padrão baixo, de um determinado produto que é importante. Esse exemplo interessante que eu posso analisá-lo no contexto de classificação, que é alto e baixo, ou no contexto de predição. Vamos pensar que o alto é 4 miligramas e o baixo 2 miligramas de um determinado produto. Então, posso fazer predição quantitativa ou classificação. Então, nós temos esses padrões e a gente vai estudar essa característica dentro de um delineamento genético bastante interessante, que é o delineamento de análise de gerações. Aquele delineamento que o próprio Mendel utilizou e nos ensina a trabalhar tão bem, né? Escolher pais contrastantes, um genitor alto, outro genitor baixo, fazer o cruzamento, obter a F1, posteriormente a F2. Então tem aqui como dado a ser analisado, informações a ser analisado, uma população F2 constituída de 500 indivíduos que foi analisada em relação a uma característica importante que manifesta o padrão alto e o padrão baixo. O padrão alto quantitativamente é 4 miligramas, o padrão baixo quantitativamente é 2 miligramas. Pois bem, e nós precisamos entender a herança dessa característica e pegar um determinado indivíduo e fazer a predição. Esse indivíduo vai manifestar um padrão alto ou vai manifestar um padrão baixo. Como é que eu posso analisar esses dados? Então, nesses minutos que vão seguir, eu vou convidar vocês a analisar esses dados sob diferentes óticas. E essas óticas diferenciadas vão usar princípios, filosofias completamente diferentes. Tá certo? Que nós vamos chamar aqui de paradigma. Eu não pretendo aqui ensinar para vocês genética mendeliana, genômica, genética quantitativa, seleção genômica ampla, rede neural em 20, 30 minutos. Mas eu pretendo dizer para vocês que vocês têm possibilidade de enxergar esse mesmo conjunto de dados de forma diferente, tá certo? Para realizar aquele trabalho de biometria. Processar os dados, interpretar e colocar a serviço do melhorista. Então vamos começar a interpretação. A primeira, devo lembrar que teorias sobre seleção genômica, sobre predições e classificação, nós temos aí no nosso canal lá do YouTube, que tem cursos completos de predição e classificação. Vamos então começar a nossa análise de dados. Ou seja, nós vamos entender a herança da característica que nós estamos propondo e nós vamos fazer predições. Dado um determinado indivíduo, eu quero saber se ele manifesta alto ou baixo. Então, o primeiro tipo de análise a gente já aprendeu quando começa lá na graduação a entender sobre a genética. A proposta, a apresentação das leis básicas por Mendel, que estudou também a hereditariedade característica. Nós temos aqui um estudo similar, onde temos a característica, o delineamento é o delineamento de pai 1, pai 2, F1, F2. Como é que nós fazemos essa análise? Essa análise, ela envolve uma parte da estatística que simplesmente faz uso de contagem. Nós observamos essas proporções na população F2 e formulamos hipóteses. O Mendel fez dessa forma para inferir que o indivíduo tinha 2 fatores genéticos
e passava apenas um por vez para a próxima geração, que deu a base da primeira lei de Mendel. Pois bem, então nós temos então a população F2 com 500 indivíduos, manifesta então o padrão baixo, o padrão alto, o padrão baixo representado por 217 e o alto por 283 indivíduos, perfazendo aqui então 500 indivíduos. Aqui em termos de proporções, né, nós temos uma proporção praticamente semelhante entre alto e baixo. Isso nos convida, né, a fazer uma análise dos dados, a processar os dados. Será que esse caráter é regulado por um único gene com segregação 3:1? Será que a proporção de alto para baixo é 3:1? Se fosse 3:1, eu deveria esperar 375 alto e 125 baixo, mas vieram 283 e 217. Bom, eu posso testar essa hipótese, existem estatísticas apropriadas que confrontam quantidades observadas com quantidades esperadas, nesse caso aqui o mais apropriado é a estatística de Q quadrado, e está associado aí a determinados p-valor que mede o erro ao se rejeitar essa hipótese. Então a hipótese de que o caráter é regulado por um gene. Posso imaginar que o caráter seria regulado por 2 genes. E aí abre uma série de possibilidades de segregação do tipo 9:7, 13:3, 15:1, né? São proporções típicas de segregação de 2 genes independentes com algum tipo de interação, principalmente interações epistáticas. Posso testar a hipótese, por exemplo, de segregação de 3 genes. E aí eu posso imaginar vias biosintéticas e formular essas hipóteses e comparar os observados versus esperados. Então, testei aqui um conjunto de 6 hipóteses envolvendo a possibilidade de ser controlado por 1, por 2 ou por 3 genes. E percebo que, ao testar a hipótese de segregação 9:7, o valor de Q quadrado é muito pequeno, significa que a quantidade observada ou esperada bem próximo. Dentro dessas hipóteses, eu esperaria 281, veio 283, esperaria 218, veio 217. Então, eu percebo que quadrado pequeno, a probabilidade de errar, de rejeitar essa hipótese, né, de erro ao rejeitar essa hipótese é muito grande, então faço a opção pela não rejeição. Então eu começo a ter ideia, eu analisei e tenho a primeira resposta. O caráter é controlado por 2 genes e com a segregação do padrão do tipo 9:7. E a gente pode então recorrer à genética, né, as propostas de via biosintética e começar a entender de forma mais ampla, tá certo? O controle gênico desse caráter a partir dessa análise, inclusive predizer novos indivíduos. Se tiver a possibilidade de me trazer um indivíduo A grande, A pequeno, desde que são 2 genes que controlam o caráter, eu posso perguntar um A grande, A pequeno, B pequeno, B pequeno, que padrão que ele apresenta. Então eu tenho o nosso modelo de predição. Esse modelo de predição é coerente com aquele resultado que a gente encontrou. 9:7 é característico de uma interação gênica epistática, denominada de genes duplo recessivo, sem efeito cumulativo, e um dos modelos possíveis seria essa via, onde você tem uma substância precursora, ação do gene A, que tem 2 alelos, A grande e A pequeno, gene B com 2 alelos, B grande e B pequeno, A grande determina a produção da enzima E1, que catalisa o desdobramento de S1 para S2. B grande determina, né, o surgimento da enzima E2 como produto celular, que catalisa S2 para S3 e dando aí os produtos intermediários, os produtos finais, que sob a ação do meio vai determinar, então, se eu tiver essa via produzindo S1, pode ser que aconteça baixo teor, S2 dá baixo teor, e apenas S3, né, que sob a ação, né, do meio, intra ou extracelular, daria alto teor. Então isso aqui é a nossa predição, isso já resolve o problema. Se em determinado momento eu perguntar o A grande, A pequeno, B pequeno, B pequeno, então se o indivíduo tem A grande, ele tem enzima E1. Se ele tem enzima E1, ele desdobra S1 e S2. Se ele tem B pequeno, ele bloqueia, né, essa via em S2. E conhecida a via, sabemos que S2 é baixo teor. Então veja que essa via biosintética ela é útil em predição. Então eu consigo fazer predição? Consigo. E qual o conhecimento da genética que me levou a interpretar esse fenômeno genético? A genética mendeliana, que nós aprendemos lá na graduação, é um conhecimento importantíssimo em predições.
Pois bem, mas eu ainda estou mais curioso com relação a esse caráter, né? Nós estamos afirmando que 2 genes controlam de acordo com a análise de proporções daqueles indivíduos que eu mensurei na F2. Se eu tivesse uma informação adicional, né? Essa informação adicional ela veio com o advento dos marcadores moleculares, eu poderia saber, né, ou localizar esses supostos 2 genes nos cromossomos, né, que estão envolvidos nessa espécie. Então vamos imaginar que eu já saiba, inclusive, que a minha espécie, né, uma espécie diploide com 2n igual a 2x igual a 10, né, o número básico igual a 5, então nós vamos fazer uma análise. Eu vou fazer uma análise dentro do que a gente chama de genética vinculada à área de genômica. Eu trouxe aqui 2 pesquisadores, o Lander e o Botstein, que nos apresentam aí uma maneira bastante interessante de análise de suposto QTL através do método intervalo simples para detecção de QTL. Então, como é que nós podemos analisar esse mesmo conjunto de dados? Então, tem aqui uma população F2 com esses 500 indivíduos, com esses 500 indivíduos, em 1 e 2 até 500, e vamos imaginar que eu tenha recursos para fazer a genotipagem. Uma genotipagem simples, apenas com relação a 200 marcadores. Então, cada indivíduo foi genotipado em relação ao marcador 1, marcador 2, marcador 200. Então, o marcador codominante, tá certo? Vamos pensar num marcador que tenha 2 alelos. Então, se ele for a grande, eu vou dar código 2. Se for a grande, a pequeno, código 1. Se for a pequena, código 0. Aqui também é uma forma. B grande, B pequeno, B grande, B pequeno, B pequeno, B pequeno. E até o último gene eu vou sempre codificar 2, 1 e 0 como representante da forma A1, 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 A2, A2, A2. E aqui nós temos já aquela informação analisada da forma mendeliana descrita anteriormente. Né? O padrão fenotípico baixo ou alto, traduzido por 4 e 2. Então, esse conhecimento já vem de outras áreas, como a citogenética, do número haploide. Vamos imaginar que eu sei que é uma espécie diploide, 2n igual a 2x igual a 10. Então, o que a genômica, e aí a gente trouxe aqui o Lander e o Botstein como sendo ícones dessa área. O que ele propõe? Olha, propõe enxergar quais seriam, não os genes, mas os marcadores que marcam esses genes que controlam a característica. Então, a primeira coisa, eu preciso então fazer, se você me trouxer um conjunto de marcadores, você me traz 200 marcadores, eu, como sendo biometrista, eu sei analisar dados. Mas a minha origem biometrista, ela tem aquilo que nós temos, a ancoragem na genética. Não é um conjunto de dados quaisquer, não é x1, x2, até x200 qualquer. Bom, eu sei que é uma população F2, então eu agrego conhecimento de genética a esse conjunto de dados. É diferente de outro conjunto de dados que vem da área da tecnologia, das engenharias, da humana. Não, eu vou ancorar conhecimento genético. Eu preciso, se você me falar que é uma população F2, eu tenho a maneira de atestar se a população é mesmo F2. Então, eu vou fazer um teste de segregação. Nesse teste de segregação, eu vou perguntar se aqueles marcadores segrega 1 para 2 para 1. Então, eu faço minha análise de 200 marcadores, 191 vezes eu disse sim. Segrega 1 para 2 para 1, tal como se espera numa população F2. Tem alguma distorção? Tem. De 200, 9, não, tem uma pequena distorção. Isso pode ser problema de amostragem, o tamanho da amostra, a união gamética, mas isso é algo que a gente imagina que não seja tão relevante. Inclusive é menos do que 5% dos meus testes. Isso em análise individual. Pois bem, então se eu sei que de fato é uma população F2, né, a população não é simplesmente o pesquisador está me dizendo, o conjunto de dados está me atestando que a população é F2. Eu vou agrupar essas marcas, vou fazer um mapa genético. O mapa genético é fazer um agrupamento e conhecer as distâncias entre cada um desses pares de marcadores. E, não foi surpresa, recuperar 5
grupo de ligação. Ou seja, praticamente recuperei o número básico de cromossomo da espécie, que é igual a 5. É um estudo genômico muito fácil de ser feito, a gente aprende isso em disciplinas específicas. Então, tenho 5 grupos. Agora eu vou procurar quantos genes e deve controlar essa característica e onde eles estão localizados. Então aí que vem o meu estudo sobre análise de QTL. A análise de QTL é um estudo interessante, que primeiro ele detecta, então estou preocupado em detectar quantos QTL de fato estão envolvidos, ele localiza, então existe um QTL no grupo ligação 1, outro no 2, outro no 3, outro no 4, outro no 5 ou mais. Ele localiza, ele quantifica a importância e quantifica os efeitos. Né? Nós sabemos, dentro da luz do genético quantitativo, que tem um efeito alélico, tem um efeito de interação intralélica, tem um efeito de interação interalélica. Então é interessante essa análise genômica. Então, eu tenho aqui o meu grupo ligação 1 e vou investigar por um modelo. Que modelo que é esse? É o modelo proposto por Landa e Botstein. Onde é que eu vou aprender isso aí? Na disciplina específica. Mas veja, nós estamos aprendendo não a técnica em si, mas o paradigma. Como responder a questão, que é uma questão relevante, da herança dessa característica que eu estou estudando. Então, eu vou colocar esse cromossomo aqui os marcadores, e vou fazer regressões. Né? E nessas regressões, eu vou tentar investigar cada um desses pontinhos e percebo, poxa vida, eu achei aqui, está me sinalizando. Essa sinalização pode ser feita por uma estatística, LOD, LR, razão de verossimilhança, R2, qualquer que seja. Mas eu encontrei um sinal que me diz que existe uma marca. Uma marca que está marcando um QTL. E a marca importante aqui foi o marcador 60. Não é o loco, mas o marcador 60 marca o loco. Pois bem, vou investigar o outro grupo de ligação. Bom, não encontrei sinal nenhum. Apesar de ter uns picos, esse valor aqui é o valor de LOD, muito pequenininho. Isso aqui é apenas ruído de análise. Mas nesse outro grupo de ligação aqui, eu encontrei um pico razoável, que teve um valor de LOD grande, e eu então vou dizer que achei mais outro QTL, mais outro marcador que marca QTL. Isso está dentro, coerente com a minha análise mendeliana. A análise mendeliana tinha falado que eu achei 2, até agora eu achei 2. Investigando 3 grupos. Vou investigar aqui o próximo grupo de ligação. Bom, não achei nada, o próximo também não achei nada. Esse valor de LOD aqui, o máximo aqui é 2, muito pequenininho. Declaro que isso aqui é ruído e chego à conclusão, a mesma conclusão que eu tinha chegado pelo teste quadrado, pela análise mendeliana. Eu fazendo uma análise, gastei mais dinheiro, obviamente, que eu agora tenho não só a fenotipagem, mas a genotipagem. Eu tenho informação de marcador molecular de 500 indivíduos em relação a 200 marcas. Podia ter feito em relação a 20 mil marcas. Fiz em relação a 200. E eu preciso saber analisar, processar e interpretar. Então veja que existe todo um conhecimento que a gente aprende na genômica para dizer sim, aquela análise mendeliana, tá certo? Ela é uma análise correta, ela identificou 2, e eu sei que esses 2, eles estão no cromossoma 1, no cromossoma 2, estão pertinhos, o associado ao marcador 20, ao marcador 60. Eu tenho informação de 200 marcadores, mas o 20 e 60 eu vou ter um olhar especial porque ele marca aqueles 2 QTL importantes. E agora eu vou fazer uma predição. A predição agora, ela não vai ser a via biosintética. Ela não vai ser um modelo estatístico. Ela vai ser aqui uma análise, eu tenho informação do padrão de banda, né? Aqui eu tenho a ocorrência em relação ao 20 e 60 e eu vou tomar a decisão. Como é que eu tomo a decisão? Basta eu ter essas informações. Por exemplo, se eu mandar a campo uma F2, eu sei que o Mendel já falou comigo que 9 e 16 vão ser resistentes. 7 vão ser de alto teor. 7 e 16 vai ser baixo. Então, o meu aproveitamento é de cerca de 56%. O melhorista sabe se plantar os 500 indivíduos, 56% vai ser alto e os outros restantes, 44% vai ser baixo. Agora, se eu fizer uma seleção assistida por marcador,
eu vou mandar para o campo, não todo mundo, eu vou fazer uma genotipagem, mas todos aqueles indivíduos que tiver a presença da banda para o marcador 60 e do marcador 20, eu vou selecionar, tá certo? Digamos que, né, se tiver informação, se for A1, A1, ou se for A1, A2, se for B1, B1, se for B1, B2, eu vou selecionar. E vou excluir, não vou mandar a campo, aqueles que não têm a presença na forma indesejável do marcador M20 e marcador E60. Isso é eficiente? Sim. A gente demonstra que se ele praticar essa seleção e se esses marcadores estiver mesmo associado, se estiver próximo ao QTL, se estiver a 10 centimógrafos, eu passo essa eficiência de 56 para 87. Se esse marcador 2060 estiver associado e estiver a 5 centimógrafos e eu fizer a seleção assistida, a minha eficiência em ter indivíduos alto se eu mandar para campo apenas aquele que tem o padrão desejado, 93% vai apresentar um padrão alto e eu vou perder aí cerca de 7% apenas dos indivíduos que vão ser baixos. Veja que é uma informação interessante e é um processo de predição que interessa ao melhorista a seleção assistida. E nós tivemos esse conhecimento numa área que é uma área da genômica. Pois bem, mas eu estou analisando uma característica que nós estamos considerando quantitativa. A genética mendeliana diz para a gente analisar se eu enxergar no contexto de classes, alto e baixo, eu posso enxergar no contexto da mendeliana, qual o Mendel me mandou fazer, não é certo? Fazer contagem, quantos altos tem, quantos baixos tem e analisar proporções. Mas outras pessoas, e aqui eu faço homenagem ao nosso grande mestre, professor Vencoso, ele enxerga médias e variâncias. Olha, você tem uma série de indivíduos que é alto, você tem uma série de indivíduos que é baixo. Tem valor 4, tem valor que é 2. Não é todo mundo 4, não é todo mundo 2. Tem variância? Tem. Se tem variância, eu posso analisar a variância, analisar a média dentro de um outro contexto da genética quantitativa. E ele, né, quem teve o prazer, o privilégio de assistir a aula do professor Vencoso, sabe muito bem que ele nos conduzia a essa área bastante interessante, motivadora, que era a área de análise de dados à luz da genética quantitativa. Então, a mesma coisa. Eu tenho aqui o pai 1, pai 2, eu tenho a informação F2, e eu vou dizer agora que eu achei os dois locos. Esse não é verdade, são dois locos que estão ligados, associados. Mas vamos imaginar numa aproximação grosseira que esses dois locos estão de fato marcando, estão em cima do QTL que controla a minha característica. Então a variação desses marcadores vai refletir, né, a variação genotípica que existe no caráter que eu estou analisando. Então veja, nós vamos agora não pensar em proporções, 3:1, via biosintética, isso fica na genética mendeliana. Agora nós vamos pensar na genética quantitativa, a gente tem que trazer conhecimentos de médias e variâncias. A primeira variância que parte de modelo, que o fenótipo é igual ao genótipo sob influência do meio, temos uma variância fenotípica, uma variância genotípica, uma variância do meio, imaginando que a covariância fenótipo-genótipo é igual a zero, dado casualizações e o seu zelo experimental, e nós também sabemos que a variância genotípica tem um componente aditivo, dominante epistático, né? Teoria desenvolvida, né, desde as ideias de Fischer, que a gente tem sobre a genética quantitativa. Então veja, o nosso material é o mesmo, nem vou utilizar todos os marcadores, vou pensar no marcador 20 e no marcador 60, vou fazer aqui uma codificação, em vez de ser 2, 1 e 0, vou codificar como sendo 1, 0 e menos 1, tanto faz. Então nós temos aqui esses genótipos, então vamos imaginar que esses marcadores são responsáveis, né, direto pela média e pela variância dessa característica que me interessa estudar. Bom, existe, primeira pergunta, existe variação? Existe. Porque se tem vários indivíduos baixos, vários indivíduos altos, eu tenho uma soma de quadrado, eu tenho um quadrado médio, que é a soma de quadrado dividida pelo grau de verdade, que no caso aqui é 499. Tem uma variação. E como é que eu explico, então, esses valores de Y? Eu vou explicar com base na informação dos dois marcadores. Isso aqui é igual
o pessoal, trabalhos rotineiros da agronomia, como é que eu explico a produção? Eu posso explicar a produção com nível de nitrogênio e nível de fósforo. Né? Apliquei nitrogênio 10, 20 e 30, então tem 3 doses. A mesma coisa, eu tenho então que explicar esse 4 e 2 por esses dois marcadores, o 20 e o 60. Eu tenho 3 doses do 20, né? 2, 1 e 0, ou menos 1, 0 e 1. Tem 3 doses do 60. A esse efeito de dose nós chamamos de efeito aditivo. Então nós temos aqui a informação aditiva do bloco A, do marcador 20, a informação aditiva do marcador 60. Nós temos os componentes não aditivos, que poderiam ser considerados os componentes quadráticos, por exemplo, numa análise de regressão, que corresponde então à parte devida à dominância para o bloco A e à parte devida à dominância para o bloco B. Existem as interações AA, AD, DA e DD. Então o pessoal da genética quantitativa nos convida a analisar esse conjunto de dados à luz de um modelo. Nós temos 2 modelos básicos da genética quantitativa. O modelo de dose, que é esse que eu estou usando, e o modelo gamético, né? Que diz que o valor genotípico pode, um indivíduo A grande, por que ele produz determinado valor e o A grande, A pequeno produz outro. Então existem 2 maneiras de interpretar. Pela dose, porque A grande tem 2 doses de A, e A grande, A pequeno tem 1 dose de A. Esse é o modelo de dose. Existe o modelo gamético. Bom, o A grande produz A mais ou menos do que A grande, A pequeno, porque tem um efeito gamético alfa A, né? O efeito do gameta A grande. E o A grande, A pequeno tem um efeito do A grande, tem um efeito do A pequeno, e o efeito da interação A grande, A pequeno. Então, 2 óticas diferentes para resolver problemas quantitativos. E aí, então, eu posso fazer uma análise. Eu tenho informações, tá certo? Dos marcadores 20, do marcador 60 e da característica. Faria uma análise de variação, onde nós temos o efeito do marcador 20, que tem 3 doses, grau de liberdade igual a 2. Vou decompor em linear quadrático, com 1 grau de liberdade. O bloco 60, com 2 graus de liberdade, também decompõe em linear e quadrático. Os 2 juntos seriam 9 classes, então eu já gastei 4 graus de liberdade, teria mais 4. Para esse componente linear, quadrático, linear, quadrático. Pois bem, então esse aqui seria, se eu tivesse aqui 500 indivíduos, o meu Y, aqui é a incidência do B0, e aqui, se eu acrescentasse essas 2 colunas, eu teria o modelo aditivo, a dose do marcador 60, do 20 e aqui do 60. Aqui eu poderia ter a ação da dominância, da interação intralélica. Então, se o indivíduo é homozigoto, eu assumo o valor 0. Se ele é heterozigoto, o valor 1. Então, aqui teria apenas o valor 0 e 1, que representaria o modelo, se eu acrescentasse, né, essas 5 colunas, aqui o B0, aqui o efeito A, o efeito da dominância. E se eu quisesse o efeito epistático, eu acrescentaria mais 4 colunas representativas de AA, AD, DA e DD. Pois bem, posso fazer então uma análise. Posso pegar esse conjunto de dados e verificar que eu vou fazer uma análise de variação e vou perceber que nessa análise de variância, a variação dá exatamente a variação que eu saberia calcular apenas olhando o meu conjunto de dados. Mas agora eu tenho uma decomposição dessa variação. Com essa variação existe causas importantes. O modelo aditivo dominante explica que cerca de 86%, mas existe a epistasia. A epistasia é importante? O Mendel já tinha dito que era importante. Na análise mendeliana eu tinha dito que era 9/7. Então, é um tipo de epistasia gênese duplo, né, recessivo sem efeito cumulativo. A genômica tinha dito que existia epistasia, porque a genômica encontrou 2 QTL. E quando existe 2 ou mais genes controlando o caráter, nós temos interações. Tá certo? E agora a genética quantitativa nos ensina que ela existe. Existe quanto? Agora eu quantifiquei. A variação genotípica ela é explicada pelo modelo aditivo dominante e mais uma variação considerável, que é a variação epistática. E nesse caso, quanto que vale a epistasia? Cerca de 14%. É possível negligenciar a epistasia? Eu não acho que um efeito de 14% possa ser negligenciado. Então veja que eu preciso aprender a genética quantitativa, porque eu estou dando resposta, inclusive,
da epistasia sob outro contexto, sobre a epistasia não na via biosintética, mas na interação entre os genes que impacta diretamente a variância. Temos um modelo preditivo. Se eu perguntar para você, e o A grande, A pequeno, B pequeno, B pequeno, ele vai ser alto ou vai ser baixo? Então, agora, nesse contexto, não é aquela via que nós apresentamos. Não é mais o padrão de banda num gel. Não. Agora é um modelo estatístico. A genética quantitativa tem toda a sua fundamentação nesse modelo. B0 mais B1x1 mais B2. Então eu vou ter aqui a informação, se ele é A grande, então eu tenho a informação do alelo A grande, informação do alelo A pequeno, tá certo? Então ele vai ser 2, 1 e 0, então ele é 1, ou menos 1, 0, então ele seria 0. Aqui ele é heterozigoto. Então você tem que ter um modelo de predição e sair com, então, esse indivíduo A grande, A pequeno, B pequeno, tem a predição de ter um valor igual a 2. Então veja que eu mudei a análise, as conclusões são exatamente as mesmas, mas a ênfase é diferente, né? Então tem aqui gráfico de predição, então gráfico para predizer se o modelo fosse aditivo dominante, e se o modelo fosse epistático, né? A gente, aqui o verdinho dizendo que eu acertaria todo mundo igual a 4, todo mundo igual a 2, mas esse modelo aqui é um modelo completo, um modelo epistático. Bom, então veja que nesse caso específico, nós estamos analisando uma característica, eu tinha várias informações moleculares, mas a mendeliana e a genômica e a quantitativa testou, eu tenho apenas 2 marcadores que são relevantes para o meu estudo. Mas eu posso ter uma situação, eu descobri que esses 2 são importantes, porque eu tinha uma população F2, que é uma população de mapeamento. Se eu tivesse uma população qualquer, eu teria problema em estabelecer mapa e, consequentemente, a análise genômica não poderia ser efetuada. Mas, para isso, eu tenho uma outra alternativa. Não vou preocupar com o mapa, vou preocupar com outros conceitos, e, nesse caso, o conceito de desequilíbrio de fase gamética é importante. Tenho aqui uma proposta do Milwis, em 2001, que nos leva a pensar na seleção genômica ampla. Então eu tenho aqui a característica, continuo tendo a característica, e eu vou fazer uma análise que eu não sei quais são os marcadores importantes. Eu vou considerar no meu modelo os 200 marcadores, não o marcador 20, 60, todos aqueles que eu tiver. Isso pode gerar uma dificuldade muito grande, que muitas vezes o número de marcadores é muito maior do que o número de indivíduos, que não é isso no nosso caso. Eu tenho 200 marcadores e 500 indivíduos, mas eu posso ter 2.000, 20.000 marcadores, aí eu tenho problema de multicolonialidade, tenho problema de dimensionalidade. Isso então demandou aí muito conhecimento na área estatística, desse paradigma estatística, e foi criada aí proposta de R-BLUP, G-BLUP, Bayes-A, Bayes-B, e assim vai, uma série de metodologias que vai então resolver esse problema. Então, na seleção genômica ampla, nós temos aqui um modelo que não particulariza, não detalha quais seriam os marcadores importantes, coloca no modelo todos os efeitos de marcadores, né? Tem aqui o Y, ele é determinado por causas aleatórias e não aleatórias, e de forma que temos então as equações do modelo misto, e nós podemos então predizer o valor genético. Então veja aqui um processo de se ter uma equação, né? E essa predição ela se fundamenta no fato de que alguns marcadores poderiam estar em desequilíbrio, tá certo? Não necessariamente em ligação fatorial, mas em desequilíbrio de fase gamética em relação aos QTLs, né? Então você normalmente tem os mapas de desequilíbrio, que nesse caso corresponde ao mapa genético, e você então vai ter o efeito não do marcador específico, mas de todos os marcadores influenciando a característica. Aqui eu dividi o arquivo em 2, um arquivo o mesmo arquivo aqui, o efeito aqui em valor absoluto, demonstrando que mesmo quando eu considero 200 marcas, aqui o marcador 20, o marcador 60 realça, são os mais importantes, depois os mais importantes são os próximos ao 20, que é o 21, o próximo 60, que é o 61, e assim vai, e temos então as predições.
como eu estou usando o modelo da seleção genômica ampla, apenas um modelo aditivo, a eficiência da predição foi apenas de 62% e no arquivo de validação 46%. Mas por que a eficiência foi apenas 62% se eu tinha, de fato, os marcadores que controlam a característica? Porque eu estou rodando o modelo de seleção genômica ampla simplificado, apenas um modelo aditivo. Nós sabemos que para atingir 100%, se a heredabilidade da característica for igual a 100, eu precisaria incluir no modelo componente devido à dominância e componente epistático, que são importantes. Então, essa baixa R2 significa apenas uma inadequação do modelo que eu utilizei na seleção genômica ampla e não questão de ruído ambiental, que eu estou dando um exemplo, que a heredabilidade é igual a 100%. E se eu uso um modelo inadequado, posso ter algumas predições inadequadas. Alguns indivíduos que eu estou predizendo que é igual a 2, pode atingir o valor 1,5 até 3,5. Alguns valores que eu sabia que era igual a 4, a predição está me dizendo que é igual a 2,5 até 4,5. Então, às vezes, o indivíduo que era 4 está sendo dito aqui que é 3. O indivíduo que é 2 está sendo dito aqui que é 3,5, que é uma falha, é algo indesejável no processo de predição, tendo em vista, então, a inadequação do modelo. Então, veja que a gente, então, usou vários paradigmas até então. Aquele conhecimento da genética básica, o conhecimento da genômica, o conhecimento da genética quantitativa e o conhecimento da seleção genômica ampla. São coisas diferentes que a gente vai aprender em momentos diferentes, em disciplinas diferentes, que é necessário para a formação do melhorista, do biometrista que está ao lado, faz parte da equipe do melhorista. É peça importantíssima, né? A gente recomenda que o melhoramento, o pessoal sabe que é interdisciplinar e uma figura importante é biometrista. Mas a gente até agora, queira ou não queira, a gente sempre embutiu um processamento de análise de dados que usa bem ou mal o paradigma estatístico. E eu vou definir para vocês o paradigma estatístico como aquele em que as suas tomadas de decisão, seu modelo, tá certo? Depende de estatística. Que estatística? Médias, variâncias, covariâncias, distribuições, essas matrizes todas juntas, isso é estatística. Então, se eu quero calcular a heredabilidade, eu não preciso dos dados. Me dê a variância, me dê um quadro de análise de variância, tá certo? Me dá o quadrado metro da média, quadrado metro do resíduo, que eu te dou a heredabilidade. Tá certo? Então, muitas informações eu resumo em estatística, em média, coeficiente de variação, coeficiente de regressão, coeficiente de correlação, e tomo decisão. Isso é o paradigma estatístico. Mas aí, começa em 1943, e começa a nossa conversa agora, tem gente que pensa diferente. Eu não quero estatística. Eu quero ver os números. Quero ver as informações. Tá certo? Então, nós estamos colocando aqui dois autores, Maculopit, que propuseram em 1943 a ideia de rede neural. Então, a ideia de rede neural faz a gente refletir, certo? E a nossa conversa visa exatamente pensar nesse paradigma. Bom, você tinha 500 indivíduos. Eu não quero a contagem, eu quero ver todos os indivíduos. Me entrega os 500 indivíduos que eu vou enxergar os altos e eu vou enxergar os baixos. Me entrega o primeiro, eu vou observando, por exemplo, os padrões de marca molecular, eu sei. Isso aqui é alto, isso aqui é baixo. Então eu vou conhecer o que é alto e baixo. Conhecer quantas vezes? Então existe até um conceito dentro de rede neural que chama época. É quantas vezes você apresenta o seu conjunto de dados para o computador. Então, pega o primeiro indivíduo, olha, esse aqui é alto, esse aqui, o segundo indivíduo, esse aqui é baixo. Roda todo mundo, depois volta de novo. É como se você estivesse ensinando a criança. A criança, não, para você ensinar o caminho, você tem que, olha, várias vezes você leva, você sai de casa, vai para a escola, até para aprender, certo? É por esse caminho aqui, com insistência você aprende. Vai de dar uma média, uma variância? Não, de jeito nenhum. Então, paradigma diferente é a proposta de Maculopit. Então, avançou muito, tem disciplinas de redes neurais, né? Houve o encantamento, depois houve a desmotivação, mas hoje nós temos uma ideia que a rede neural é algo importante para a análise de dados. Bom, o que nós temos? Nós temos as
características, 200 informações de cada indivíduo. Essas informações são apresentadas. Se é um procedimento de inteligência computacional, então parte do aprendizado e parte do aprendizado computacional. A gente apresenta a um aplicativo, a um computador que tem um aplicativo computacional. E não existe um modelo Y igual a X, pelo menos a princípio, depois você pode ter modelar. Mas a princípio você tem que ter essas entradas e a resposta. Você entra com uma série de informações e vai dizer, ó, esse animal é gato. Você dá uma série de informações de pelo, de altura, tá certo? Se tem cauda, se tem pena, se tem, tá certo? E o animal é um cachorro. Então você vai apresentando e essas várias entradas, desses vários indivíduos, apresentando como. Então aí que veio o avanço da rede neural. Tá certo? Em 1943, o Pitts nem imaginava isso. A rede neural significa que você vai aprender com base numa série de neurônios dispostos em uma série de camadas. Isso aqui deu qualidades. Aí eu preciso aprender toda a dedução teórica? Não. Eu preciso imaginar que isso aqui funciona igual ao cérebro humano. Nós vamos captar as informações, ponderar as informações e tomar decisão. Então, se eu estou aqui nessa sala, se vem alguém no corredor andando, e eu não estou vendo, tem uma parede, eu posso querer dizer se essa pessoa que está vindo, se é um homem, se é uma mulher. Mas eu não estou vendo. Então, eu vou tentar captar a informação. Será que o passo é forte? É fraco? Será que eu estou ouvindo o passo de um salto de sapato? Ou de um tênis, alguma coisa? Será que dá para eu concluir? Então, essa é a informação que o meu cérebro vai captar. Será que essa pessoa falou alguma coisa? Ela riu? Ela tossiu? Tá certo? Então, veja, eu estou captando informações. E eu, então, chego, junto essa informação e, num determinado momento, eu tomo a decisão. Isso aí é típico de uma mulher. É típico de um homem. Então, veja que o nosso cérebro ele não tem um YJ. Ele tem informações que se acumulam e que dispara para a tomada de decisão. Isso tudo tem um vocabulário dentro da teoria de rede. Então você tem essas informações que eu consigo escutar, são as entradas. Existem ponderações, existem pesos, são os pesos sinápticos. Se o salto, se é um tênis, se é uma tossida, se é uma gargalhada, eu tenho que dar peso. Logo que tem uma informação importante, eu então acumulo. E eu então chega um determinado momento que eu disparo. Ao disparar, eu usei uma função de ativação para gerar um resultado. Então existe todo um vocabulário nessa teoria de rede neural, que ao contrário do paradigma estatístico, não usa média e variância. Usa o conhecimento de todos os dados para o processamento e tomar decisão. Então, a gente pegou esse conjunto de dados com 200 marcas moleculares, a gente colocou 2 camadas ocultas, 3 neurônios por camada, vou lá no computador e tento gerar um modelo de predição. Tá certo? Então, isso é possível. Você não vai ter um modelo YJ, mas vai ter uma topologia que vai, então, dizer para você, se você entrar com novas informações, se esse indivíduo ele é alto ou ele é baixo. Certamente que essa análise vai me dizer a importância de cada entrada. Tem maneiras, você entrou com 200 informações, mas a informação do marcador 20 e do marcador 60 eram as fundamentais para a tomada de decisão. Então nós estamos vendo aqui que o R2 de treinamento, tá certo? E de validação aqui foi praticamente 100% e validação 94% numa rede simples. Se eu quisesse sofisticar a rede, eu chegaria a 100%, uma vez que aqui não tem ruído. Então a rede, eu não explicitei se o modelo era linear, se era quadrático, se tem interação epistática, se não tem. Então a rede tem esse atrativo. Eu não preciso, ao contrário da estatística, que se eu imaginar que tem um componente quadrático, eu tenho que explicitar no modelo que tem x1 ao quadrado. Se existe interação x1 e x2, eu tenho que explicitar.
E no caso da rede neural, essas camadas ocultas, esses neurônios, conseguem captar ações lineares e não lineares, de forma a se ter uma eficiência de predição bastante elevada. Então veja que nesse outro caso aqui eu tive 100% de acerto da rede na predição. Pois bem, então essa é uma forma de predizer. Será que só existe esse paradigma? Bom, aí outros autores, outra área, nos leva a pensar em procedimentos diferentes de análise de dados. É o caso do paradigma vinculado ao aprendizado de máquina. E um dos representantes é exatamente essas árvores de decisão. Então, nós já vimos que existe a estatística que se prende a médias, variâncias, covariâncias e tudo mais. Nós já vimos que existem redes neurais que eu preciso apresentar, eu preciso ter volume e história de dados, que eu vou aprender. E o aprendizado significa olhar aqueles dados várias vezes, 5.000 épocas, 10.000 épocas para aprender que esse é alto, esse é baixo, esse é 1,6, 1,4. Então, eu preciso olhar os dados várias vezes. E existe aqui um outro paradigma, que é o paradigma do aprendizado de máquina. Então, na verdade, se você conversar com um melhorista, e ele já acha que não precisa da média da variância. Já tem, por exemplo, se você... O que é uma variedade que produz bem? Não, é uma variedade alta, é uma variedade precoce, é uma variedade que tem um grande sistema radicular. Então, veja que ele faz partição da informação. Então, como é que você... Pega as plantas altas, as plantas de abaixo de 1,40 m, pega as plantas altas, pega as plantas tardias, acima de 60 dias, e um sistema radicular acima de tanto. Então, ele não quer média e variância, mas ele tem pontos de referência de classificação. Ele precisa classificar as variáveis em alta e baixa, precoce, semi-precoce, tardia, sistema radicular grande, médio, o pequeno. Então veja que essas árvores de decisão diz que eu posso classificar essa população por duas variáveis, não pela média para variância. Achando esse ponto aqui, ó, corta daqui para baixo. Se você cortar daqui para baixo, todo mundo é azul, todo mundo é vermelho. Bom, mas não é só isso. Deu certo? Não. Então, além desse corte, faça esse corte, que essa turma aqui é azul, essa turma do lado de cá é vermelho. Bom, não deu muito certo, porque aqui embaixo ainda tinha vermelho. Então veja, se eu fizer esses cortes, não mede variância, e não preciso conhecer os dados, eu tenho uma solução razoável. Eu só preciso achar qual variável eu devo cortar e em que local eu devo cortar. Então veja que esse é um paradigma diferente usado em aprendizado de máquina, na árvore de decisão, no BEG, no BOOST, no Random Forest, que é extremamente útil para o melhorista, para um processo de tomar decisão. E se eu pegar esses dados, eu posso pegar esses dados? Posso. Então, eu vou ter 200 marcas, o processamento vai dizer, ó, eu preciso da marca 20, eu preciso da marca 60. A marca 20 tem 2, 1 e 0. Não tem problema, coloco o 2 de um lado, 2, 1 de um lado e o 0 do outro. Quem for 2, 1 é alto, quem for 0 é baixo. Mas é só isso que eu preciso fazer? Não, corta o marcador 60 também. Então, se você fizer o corte adequado, você vai ter a predição eficiente. Então, veja que eu vou entrar com esse mesmo conjunto de dados e tenho aqui um resultado de eficiência 100%. Que agora é um modelo que tem o YJ? Não. Tem uma rede neural? Não. Tem aqui o marcador 60, que ele mandou cortar no ponto menos meio. Menos meio porque era menos 1, 0 e 1. Então ele colocou entre 0 e menos 1, o menos meio. Então quem for a pequeno, vem para cá. Quem for A traço, você tem que julgar do lado de cá. E quem for B pequeno, vem para cá. Quem for A traço, B traço, vai ser alto. Exatamente o que a via biosintética me dizia. Então veja que é um resultado interessante, eficiente e com um paradigma, com um princípio básico totalmente diferente do que eu aprendi. Precisa saber de distribuição? Tem distribuição normal? Não, precisa não. Precisa saber de média? Não. Tem inversa de variância? Não,
Não tem inverso de variância. Se eu tiver multicolorialidade, duas variáveis iguais, tem problema? Não. Por que não? Eu não tenho matriz de variância, eu não vou inverter nada. Eu vou cortar. Se tiver duas iguais, paciência, eu corto nenhuma, a outra joga fora. Então veja que mudou a filosofia da análise. Por isso que vocês têm que aprender, porque existem alternativas para o mesmo conjunto de dados e com eficiência semelhante. Então está resolvido. Eu posso fazer predição? Posso. Preciso de uma via? Não. Preciso de um modelo? Não. Preciso de uma topologia de rede? Não. Preciso de uma árvore. Está aqui a árvore de decisão, está aqui a minha resposta. Pois bem, e será que eu consigo resolver um problema de predição sem ter dados? Consigo. E aí vem o que a gente chama de lógica nebulosa, que é colocar no computador, né, esse autor que propôs em confronto, em contrapartida, né, com a lógica clássica ou booleana, você consegue, conversando com bons melhoristas, né, se o professor Paterniano estivesse vivo aqui, a gente ia conversar com ele, era um prazer conversar com ele, para ele nos ensinar a fazer a predição de boas plantas. Né? Temos os grandes melhoristas de soja, de café, de milho. Então ele vai nos ensinar. Olha, você dá uma olhada no jeitão da planta. A planta boa, a planta boa tem altura tal, tem acabamento tal, tem florescimento tal. Então ele consegue fazer um perfil de uma planta boa. 1,70 m é bom? Mais ou menos. Mas se for mais, tá bom. Se for menos, tá bom também. Não pode ter, tem que ter isso, mas tem que comprar. Então, essas incertezas, esse diálogo informal, será que eu posso ensinar o computador? Posso. Tá certo? Então, existe uma área da computação que permite eu colocar essa linguagem formal em processamento de aprendizado. Então, eu tenho um controlador FOSE. Bom, mas então basta eu conversar. E agora, me traz um dado. Bom, agora eu não vou conversar sobre o que você acha sobre filosofia. Agora eu quero ter o dado real. Eu tenho 1,70 m, tem 60 dias, tá certo, 30 quilos. Coloca no meu sistema. Bom, o meu sistema, como se eu estivesse conversando com o professor Paterniano, mas ele não está presente, eu estou conversando com o controlador FOSE Paterniano. Se ele estivesse aqui, ele me falaria o quê? Eu coloquei os dados e ele me retorna. Então, essa é a ideia de ter um desenvolvimento do controlador FOSE, que é estabelecer algoritmos, alimentar o computador com essas incertezas, né? Com essa linguagem bastante informal para tomar uma decisão. Bom, precisa aprender isso? Precisa. Então, esse negócio de colocar as curvas chama fosificação. Você tem que ter regra, você tem que ter agregação e depois você tem que converter isso em resultado que chama defosificação. Tudo isso a gente aprende em teoria de lógica FOSE. Nós concebemos, então, as curvas, posteriormente entramos com o conjunto de dados e tomamos uma decisão. Então, existe aqui, né? Nós vamos aprender agora sobre lógica FOSE, mas eu tenho as entradas, várias entradas. Cada entrada eu posso conceber curvas de pertinência, e aí dizer que o meu resultado, a taxa de erro de classificação foi zero, tão eficiente quanto todos os paradigmas que nós então aprendemos. Bom, existe uma última técnica, a gente também vai discutir aqui bem rápido, que é a técnica de Marx. Mas é um tipo de regressão, análise de regressão por Spline, ele é adaptativa e é proposto por esse autor Friedman. Também é a mesma coisa que ele ajusta várias equações lineares de um fenômeno e esses trechos em pequenos, ao ser composto, dá a conformação não linear do seu fenômeno. Então, resolver um problema, pode ser um problema com interação ou sem interação, através de splines, que são pequenos ajustes. Pois bem, a gente entra com o nosso conjunto de dados e a gente processa esses dados dentro do modelo com ou sem interação. A gente percebe que a eficiência também, se você aplicar a técnica de Marx, que a semelhança
das árvores de decisão, ela acha vários pontos de corte. Mas não é para ramificar, é para, em segmentos, estabelecer pequenos ajustes lineares. E a composição de pequenos ajustes lineares consegue conceber o fenômeno não linear, né? Então aqui nós temos alguns resultados e já avançamos um pouco do tempo. O que fica aqui é que a gente gostaria de abordar é que hoje em dia, você tendo um conjunto de dados, você tem várias maneiras de analisar aqueles dados e ser útil. Não se iluda com as novas técnicas que estão aparecendo, que muitas vezes as novas técnicas vão fazer exatamente aquilo que você faria com o conhecimento que você já tem adquirido em outra área, às vezes mais simples ou de maior aptidão para você. Então nós percebemos que conhecimento de genética mendeliana resolve o problema, conhecimento de genética quantitativa resolve o problema, conhecimento de genômica resolve o problema. Se você quiser ir para a seleção genômica ampla, daria a mesma solução. Se for para a rede neural, se for para Mars, se for para neurofose. Então veja que os caminhos são vários e a gente pode optar e não ficar no encantamento de que, porque falou em rede neural, o percepto muito camada, é mais bonito que um teste quadrado. Não, você quer interpretar, predizer, ser útil para a equipe. Então, a gente tem vários caminhos, né? Alguns deles apresentam a dificuldade de você não ter conhecimento. Cabe a você remover essas dificuldades, né? Você conhecer cada uma dessas técnicas, usar uma delas, ou em casos que elas são diferentes, usar todas elas e tomar a decisão de optar por aquela que vai ser mais eficiente. Então, a gente está muito preocupado em levar para vocês as várias alternativas de análise de dados. Mas, com o passar do tempo, a gente fica preocupado com outros aspectos, né? Tem muita gente que acaba tendo um conhecimento geral, é bacana, conhecer 10 técnicas, 20 técnicas de predição, seja ela mais ou menos sofisticada, mas apenas conhecer e não saber das suas propriedades, das suas características, de seus paradigmas. Então, às vezes, você tem um leque de conhecimento muito grande, mas na hora que você vai ver a profundidade, ela é muito pequena, é muito rasa. E isso faz com que você adote certas soluções que não são apropriadas. Então, muitas vezes você tem uma ferramenta, que é uma chave de fenda, e você aprende uma ferramenta que é um martelo. E você quer usar o martelo, mas o seu problema era parafuso. Então, veja, não me adianta eu gostar do martelo se o problema é parafuso. A minha chave de fenda resolvia aquele meu problema. Então, a gente precisa conhecer muita coisa, estar atento e conhecer em profundidade para que a gente seja, de fato, útil. E não ter uma ostentação de um conhecimento científico que às vezes nem era necessário e a gente acaba prestando um desserviço. Bom, essa aqui era a ideia. Muito obrigado pelo convite para conversar com vocês. E a gente tem uma série de informações adicionais nesses sites e a gente espera que vocês utilizem. Muito obrigado e até lá.